A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar um pouco hoje, uma mensagem voltada para a Igreja do Senhor Jesus. E a palavra a ser meditada é João capítulo 15, e principalmente aqui no versículo de número 5, nós encontramos a seguinte expressão: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A videira e os seus ramos. Quando nós lemos esse versículo, irmãos, nós de cara já podemos fazer aqui algumas reflexões a respeito daquilo que nós acabamos de ler. Primeira coisa, Jesus se identifica como a videira. Eu sou a videira. Quando nós olhamos para Jesus dizendo assim, eu sou a videira, aqui nós já podemos perceber que há um convite do Senhor para nós olharmos além das placas. Hoje há uma preocupação muito grande em muitos cristãos em focar o seu olhar na sua denominação, no nome da sua denominação, na placa, né, da sua igreja. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para aquilo que a palavra de Deus nos instrui como cristãos, o cristão precisa estar comprometido, claro que ele tem um compromisso com a comunidade onde ele está inserido, mas o compromisso primordial de todo cristão é com Cristo e a sua palavra. Então aqui é um convite para nós olharmos para além das placas, olhar para Cristo e a nossa realidade em Cristo e o que Cristo espera de cada um de nós. É muito comum, às vezes, os cristãos estarem sempre preocupados com aquilo que nós esperamos receber de Cristo, né? E sempre voltado para aquilo que desejamos receber. Não é à toa que, às vezes, nós vamos aos cultos e a preocupação quase que geral de muitos cristãos é o que eu vou buscar naquele culto, o que eu vou receber naquele culto, e não o que eu vou levar naquele culto de adoração ao Senhor. E então é importante que essa palavra de Jesus, ela nos traz uma reflexão para que o nosso olhar esteja voltado para Cristo e para aquilo que Cristo espera de cada um de nós. A palavra vai também destacar nesse versículo aqui, né? Jesus fala assim, eu sou a videira e vós as varas, né? Vós as varas. Nesse contexto, todos que fazem partes da vida cristã, todos os cristãos, eles são igualados aqui nessa realidade. Todos são igualados como membro, né, de Cristo, como vara que está nesse corpo e que deve, portanto, produzir fruto para a glória de Deus. E continua dizendo, quem está em mim, quem está em mim e eu nele. Veja bem que aqui nós temos também uma a observação a ser feita, que uma coisa é estar em Cristo, ou seja, aqueles que professam ser cristãos. Então, se nós perguntarmos a qualquer cristão, você está em Cristo? Qualquer um vai dizer, sim, eu estou em Cristo. É como se perguntasse, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Nós estamos num país majoritariamente conhecido como um país cristão. A maioria são denominados cristãos. Então podemos dizer que a maioria está dizendo, eu estou em Cristo. A grande questão é, Cristo está em nós, né? Porque aqui diz assim, ó, está em mim e eu nele. Cristo está em nós e aqui vai fazer toda a diferença, porque o verdadeiro cristão vai se distinguir daquele que é apenas nominal,
exatamente pela presença de Cristo atuante na sua vida. E o resultado da presença de Cristo atuante na sua vida é a produção do fruto para a glória de Deus. Esse dá muito fruto, ou seja, a expressão aqui de Cristo é muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Uma outra expressão também importante da gente pensar aqui. Sem mim nada. Então, sem Cristo, o cristão não pode fazer nada. Não haverá nada que o cristão possa fazer que glorifique a Deus se não for resultante da vida, da própria vida de Cristo no interior de cada cristão. Nós encontramos também no texto, quando nós vamos ler todo esse contexto dessa passagem, onde Cristo se apresenta como essa figura dessa videira para trazer uma mensagem para os cristãos, para a sua igreja, nós vamos encontrar também a expressão todo o ramo, todo o ramo. Então, quando fala que todo o ramo, Cristo está mostrando que se espera que todos que estão ligados em Cristo produzam frutos. E a disciplina, ela vai acontecer, independente de quem quer que seja. Ninguém está isento da disciplina do Senhor para melhorar a vida cristã, para melhorar a vida da igreja. Então a disciplina ela vem com esse propósito de preservar e de melhorar a vida da igreja de Cristo. Então todo ramo, ninguém se escapa da disciplina. O cristão ele é dependente totalmente de Cristo. Nada podemos fazer sem Ele. A nossa vida está nele. E todo ramo que não der fruto, e aqui é importante nós pensarmos que Jesus vai falar que todo ramo que não der fruto, o que esse ramo que não dá fruto? É aquele que professa que está em Cristo e ele não produz fruto. Porque todo aquele que está em Cristo, Deus espera que esse produza fruto. Serão cobrados frutos de cada cristão. Então nós devemos pensar como cristãos, olhar para além da nossa religiosidade apenas, como defensores, muitas das vezes, de uma comunidade, de uma placa, mas olharmos para a nossa vida cristã e a nossa ligação com Cristo e o que nós estamos fazendo como cristão. Se realmente em nós está aparecendo o fruto do Espírito. Porque o que vai demonstrar que realmente nós estamos em Cristo e Cristo está em nós é a produção do fruto. Existem aqueles que são professos, cristãos professos, mas que nunca estiveram em Cristo verdadeiramente. Dizem ser cristãos porque nasceram numa família cristã, nasceram num lar cristão, mas nunca experimentaram de fato a vida cristã. Mas existe aqueles também que nasceram de novo, são cristãos que experimentaram a vida de Cristo, mas em algum momento na sua trajetória, ele para de produzir fruto. Então, estar em Cristo é necessário que se produza fruto. E que frutos são esses que o Senhor espera que os cristãos produzem? É o fruto do Espírito, quando nós encontramos em Gálatas capítulo 5, 22. É o fruto da justiça. Espera que o cristão produza fruto de justiça. Por quê? Porque tudo isso vai evidenciar no caráter do cristão
que realmente ele nasceu de novo e que ele tem uma vida nova. Quando esse fruto, né, eles não estão presentes na vida do cristão, o que vai acontecer é o corte. Aí é necessário que seja cortado. E essa palavra cortar, que vai aparecer no texto, é exatamente a ideia de remover, de tirar. Então, é o juízo de Deus sobre aquele que professa estar em Cristo, mas Cristo não está nele. Esse será cortado, esse será tirado, esse receberá o juízo de Deus na sua vida. Agora, aquele que está produzindo fruto, essa vara que produz fruto, ela é limpa para produzir mais fruto. E esse processo de limpar para produzir mais fruto é o que nós conhecemos na palavra de Deus como processo de santificação. E esse processo de santificação é que vai fazendo com que nós começamos a desenvolver a nossa vida cristã, de maneira a que haja em nós crescimento, né? Crescimento. Dar fruto e dar mais fruto. A ideia do crescimento que Deus espera, da maturidade que Deus espera na vida do cristão. Então, mais fruto. Esse é o propósito de Deus. E nós devemos pensar, se nós realmente estamos preocupados em dar fruto, se estamos dando fruto, que tipo de fruto nós estamos produzindo? Estamos lutando para produzir mais fruto? E como é que a gente luta? Na verdade, quem faz o processo é o Pai, é Ele que tira, é Ele que santifica. Mas a santificação, ela envolve a obediência, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. A obediência vai fazer parte desse processo de santificação. Então, a palavra de Deus aqui continua dizendo que permanecer em Cristo é fundamental na vida de todo o cristão. Se em algum momento na vida do cristão ele deixa de permanecer em Cristo, se alguém não permanecer, ou seja, se alguém não permanecer, significa o quê? Significa que ele já esteve e que ele não permaneceu. E aqui nós podemos pensar naquela ideia, salvo uma vez, salvo para sempre. Bom, se alguém está em mim, ou seja, se alguém não permanecer, ou seja, só pode não permanecer aquele que um dia já permaneceu. É exemplo do que acontece em Hebreus 6, né? Que fala da questão daqueles que uma vez experimentaram o dom celestial e provaram da boa palavra de Deus e recaíram. Esse recair não significa um pecado que um crente comete uma vez ou outra na sua jornada, mas significa esse recair num estado de um abandono de Cristo. Não permaneceu em Cristo, abandonou a Cristo conscientemente. Esse abandono consciente que muitos cristãos fazem resultará exatamente no corte. Ou seja, não serão reconhecidos como cristãos de fato. Não serão reconhecidos como cristãos de fato. E aí nós podemos até fazer menção da advertência que os apóstolos faziam com relação aos falsos mestres, né? E o apóstolo João vai falar assim, olha, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco, mas não permaneceu porque não eram dos nossos. Ou seja,
Embora esse texto seja um texto um pouco complexo para definir o que estava na mente do apóstolo João com relação a isso, Pedro faz também menção na sua carta ao falar dos falsos mestres, e ele vai falar de que os falsos mestres eles foram salvos em algum momento, mas eles negaram a Cristo que os resgatou, e por isso eles receberiam a justa punição. Então, o que é a justa punição? É o corte. Já não fazem mais parte da igreja. Não, já fazem mais parte da igreja. E nós temos que ter esse cuidado de permanecer em Cristo, de buscar constantemente a nossa vida de comunhão com Cristo. Essa permanência, se permanecerdes em mim, essa expressão se permanecerdes, se alguém não permanecer ou se alguém permanecer, vai demonstrar que ao cristão é dado um certo grau de liberdade onde ele pode optar por uma coisa ou outra. E a permanência, ela é recíproca. Ou seja, enquanto permanecemos em Cristo, Ele habitará em nós. Ele habitará em nós. Caso contrário, vai acontecer o que está lá, né? Em 2 Pedro, que nós vamos presenciar. As minhas palavras permanecerem, ou seja, a pessoa recebe a Cristo pela aceitação da sua palavra. O evangelho é pregado, a pessoa crê e ele aceita a palavra de Cristo. E essa palavra de Cristo é a própria vida de Cristo habitando em nós, né, pelo Espírito de Deus. E enquanto nós alimentamos da palavra de Deus, essa palavra vai produzir na nossa vida o quê? Ela vai produzir na nossa vida a iluminação, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus nos ilumina para compreendermos aquilo que é a perfeita, agradável vontade de Deus. Enquanto a palavra de Deus está em nós, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E como que nós podemos obedecer a palavra de Deus? Pela capacitação dada pelo Espírito de Deus, habitando em nós, para nos capacitar a obedecer à palavra, como esse processo de santificação pela obediência da palavra de Deus. E essa palavra no nosso interior vai nos dar o que? A esperança da glória. A esperança da glória. Essa palavra vai estar sempre trazendo em nós esse sentimento de esperança e essa certeza de uma eternidade que nos aguarda. Por quê? Porque nós estamos ligados em Cristo. Muito fruto é o propósito. O propósito de Cristo é que a sua igreja dê muito fruto, que o cristão produza muito fruto. E esse fruto é para honrar o agricultor. E quem é o agricultor? O Pai. E a honra que é dada ao Pai é exatamente pelo fruto que nós vamos produzir como resultado de uma vida cristã genuína. O Filho veio para nos resgatar e para fazer com que nós nele pudéssemos produzir frutos para Deus. E isso traz alegria para Cristo, que vê o resultado do seu trabalho, e traz também glória para o Pai, né? E também a glorificação que o Espírito Santo faz na nossa vida, porque é Ele que opera em nós esse ato de santidade, de transformação, de mudança de caráter, pela presença desse Espírito. É o fruto do Espírito, que é resultante do amor de Cristo, do amor de Deus por nós. Permanecer no meu amor é
É uma necessidade que Cristo vai demonstrar aí. Nós precisamos permanecer no amor de Cristo. Nós precisamos permanecer no amor de Cristo. E permanecer no amor de Cristo é exatamente abrigar nesse amor. É abrigar nesse amor. É saber que o Pai nos ama, que o Filho nos ama e que nós devemos amá-los também. Jesus vai dizer no capítulo 14 de Evangelho de João: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Né? E os que me amam serão amados de meu Pai. Viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. Então, nós precisamos demonstrar que amamos a Cristo verdadeiramente, obedecendo a sua palavra. Obedecendo a sua palavra. Se guardares os meus mandamentos, é a necessidade da obediência do verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo vai estar sempre em busca de obedecer à vontade de Cristo, conhecer a vontade de Cristo e realizar a vontade do seu mestre, de Cristo. A grande preocupação é como conhecer a vontade de Cristo sem estudar as Escrituras, sem ler a palavra de Deus, sem ter o hábito de buscar leituras da palavra de Deus. Como conhecer a vontade de Cristo a não ser por meio da sua palavra? Preste atenção que Cristo aqui enfatizou a sua palavra. E o gozo de Cristo é exatamente a alegria de Cristo, é quando ele olha e ele percebe que tudo aquilo que ele realizou está tendo resultado na vida da sua igreja. E isso traz alegria para Cristo, né? E o nosso gozo, a nossa alegria, ela está ligada exatamente ao fruto do Espírito, que é esse fruto da alegria. E esse fruto da alegria que se faz presente na vida do cristão frutífero, vai além de uma expressão de entusiasmo apenas. Vai além disso. Vai além dos prazeres momentâneos que às vezes qualquer pessoa adquire no mundo e não precisa ser cristão para isso. O verdadeiro cristão, ele vai encontrar a sua alegria no desfrutar do amor de Cristo, né? No ato de viver uma comunhão com Cristo. O verdadeiro prazer do servo de Deus está em meditar na palavra de Deus, né? Meditar na palavra de Deus. O Salmo 1 nos traz essa bem-aventurança, essa alegria que é produzido na vida daquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o gozo do verdadeiro cristão é produzir fruto, é viver essa vida para Cristo, né, em obediência a Cristo, se relacionando com a palavra de Cristo. O maior mandamento que Cristo vai deixar aqui, ou o mandamento de Cristo aqui, que é tratado como um novo mandamento, está relacionado ao amor. E na verdade, esse amor que Cristo vai trazer aqui como um novo mandamento, que é amar uns aos outros, né? Amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, na verdade é um resumo de toda a lei da antiga aliança. A essência daquela lei era exatamente a expressão do amor a Deus e o amor ao próximo. Então, Cristo vai trazer aqui, né, que o mandamento deve estar voltado para o amor, muito além de apenas
sermos cumpridores de ritos numa determinada denominação, é sermos realmente cristãos que demonstre pela obediência a Deus e a sua palavra o amor a Deus e o amor ao próximo. Se o mundo nos odeia, é por quê? Porque nós não somos desse mundo. Se o mundo nos odeia, é porque também odiou a Cristo. E a grande questão é como que está realmente a situação da igreja no contexto atual, né? Como que o mundo está olhando para a igreja? Até que ponto a igreja está incomodando o mundo? Ou até que ponto a igreja já deixou de incomodar o mundo? E aqui não é nenhum discurso de ódio, pelo contrário, é um discurso de amor, né? A palavra de Deus ensina que o cristão deve amar o seu próximo. Nós devemos amar o próximo. Mas o ato do cristão amar a Deus e ter um relacionamento com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus e aquilo que Deus tem como parâmetro de justiça, e o fruto de justiça que deve ser buscado pelo cristão, deve ser enfatizado na vida cristã, vai na contramão de um mundo cujo os valores se distanciaram e se distanciam cada vez mais do propósito daquele que nos criou. E é natural que quando os valores que a igreja começa a defender como valores que demonstrem um compromisso de uma igreja que está ligada em Cristo e que tem como compromisso uma vida pautada nos princípios de Cristo, é natural que essa igreja sofra algum tipo de represália, de perseguição por um mundo que está na contramão. Isso ocorreu na vida da igreja em vários momentos e ocorrerá ainda mais, vão ocorrer ainda mais. E a grande questão, a grande reflexão para nós aqui, será que o mundo está se tornando mais cristão? Por que a igreja hoje, ela às vezes está tendo uma vida até de certa forma tranquila? Pelo menos do ponto de vista aqui da nossa realidade, né? Será que o mundo está tornando mais cristão? Ou será que é o contrário? Ou será que a igreja ela está tornando mais mundana, né? Ela está se relacionando mais, está envolvendo mais com as práticas desse mundo. O que de fato está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, né? E Jesus alerta os seus discípulos com relação à possibilidade das perseguições. Perseguirão a vós. Bom, se perseguiu a Jesus, também perseguiu os seus discípulos e também vai perseguir a igreja. Claro que em algum momento a igreja que experimentou avivamentos na história, né, ela foi resultante, antes do avivamento, de uma perseguição. Né? Foi o resultado de uma perseguição. Primeiro, a igreja sofre a perseguição, e na busca e naquele estreitamento da relação do cristão com Cristo, com Deus, vem um resultado do avivamento. E quando Jesus fala que os seus discípulos iriam passar por perseguição, a ideia de Cristo aqui não é causar nenhum terror a nenhum cristão, mas elevar o cristão a uma consciência de que nós não fazemos parte deste mundo no sentido assim, de que os valores deste mundo estão na contramão dos valores de Deus.
e que por isso nós vamos, em algum momento, sofrer algum tipo de perseguição. Mas quando isso ocorrer, nós devemos olhar para Cristo, não devemos abandonar a Cristo, não devemos nos afastar de Cristo, não devemos abrir mão dos nossos valores, né, dos valores cristãos, da justiça, né, do valor daquilo que é justo, verdadeiramente, aos olhos de Deus. Né? O cristão deve entender que ele está aqui com um propósito de glorificar ao Pai, de glorificar a Deus e de ser luz no mundo, e não o contrário, e de ser sal da terra. E se o cristão parar de ser sal da terra, e o que é ser sal da terra? Para que servia o sal naquele contexto? Era para quê? Para conservar. É para conservar. Então, o que conserva ainda alguma coisa de bom nesse mundo é a presença da igreja, é a presença da ação do Espírito, é a presença da ação do Espírito na vida da igreja, é a graça de Deus operando. Então, isso é que faz ainda a diferença. E a igreja precisa manter o seu compromisso, né, com os valores, nesse ato de ser sal da terra, de conservar valores que são valores preciosos para Deus e para o seu povo. E ao enfrentar a perseguição, nós devemos ter em mente que o apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação, que às vezes nós enfrentamos, não há de ser comparado com o peso da glória que nós vamos receber. Então a igreja, ela sabe que ela pode e passa por sofrimento e por perseguição aqui, mas ela sabe que haverá uma recompensa, haverá um peso de glória quando a igreja for arrebatada, quando Cristo vier buscar a sua igreja, né? Todo esse sofrimento ficará para trás e com certeza terá valido a pena qualquer situação que a igreja venha a passar e que o cristão permaneça fiel ao seu Senhor, recebendo, portanto, para isso a ação da vida de Cristo em nós, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada, né? Estamos ligados nele, devemos pensar nele, devemos olhar para ele, devemos viver com ele. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.